Nós estamos diante de mais uma polêmica envolvendo o governo Bolsonaro. Desta vez, nós temos a proibição ou a censura do filme do Danilo Gentili, o pior aluno da escola, alguma coisa nesse sentido. E, efetivamente, esta proibição ela tem, né, que ser analisada e refletida. Afinal de contas, nós estamos num Estado democrático de direito. Mas aí algumas questões a serem levantadas. E eu espero que você, do outro lado aí, pense, e pare e pense, melhor dizendo, e veja que há coisas que nem sempre o que parece ser são e o que não parece ser não são. Porque, na verdade, nós estamos vivendo hoje uma maçaroca, uma geleia conceitual. Mas, antes de mais nada, eu quero dizer para você que esse vídeo é uma opinião pessoal e que quem emite essa opinião respeita quem pensa o contrário. Da mesma forma, eu peço que você entenda como uma opinião pessoal e respeite essa opinião. Que você entenda que você não precisa concordar comigo, nem eu concordar com você, mas que, como democratas que somos, sabemos conviver com a opinião contrária do outro. Uma democracia prevê isto. Então, respeite ela. Respeite a democracia, sem rotular os outros, sem lacração. A lacração não faz parte do processo democrático. A lacração só encerra o debate. E a gente precisa promover o debate. E então, mais do que nunca, mais do que eu pedir para você do outro lado, que você deixe o seu like, inscreva-se no canal se não é inscrito, bababá, bababá, eu quero que você fique à vontade para emitir a sua opinião aqui nesse vídeo. Aqui você tem direito de voz, de fala, mas com respeito e responsabilidade. A gente precisa disso, gente. E nesse sentido, eu quero dizer que, infelizmente, esta proibição só incentiva com, e eu acho com muita tristeza, que as pessoas assistam um filme muito ruim. O filme do Danilo Gentili é um filme ruim. É uma história sem nexo. Eu vi esse filme. Eu fui ver esse filme exatamente porque tinha o Carlos Villagrán, que interpretou Kiko, né? E, efetivamente, eu queria ver o Carlos Villagrán sem ser o Kiko fazendo o filme. E ele mostrou que ele é talentoso mesmo, porque realmente o Carlos Villagrán, dentro daquela história ridícula, fez um belo trabalho. Um belo trabalho mesmo. Assim como o coadjuvante, mas que é um gênio, é um multishow nosso, né? Nós devíamos ter mais respeito por essa figura tão carinhosa. Ator, compositor, humorista, um gênio. Moacir Franco. Moacir Franco é um gênio. Fez um papel pequeno, mas destacou-se ali, porque ele é talentoso demais e tinha a presença da minha querida Joana Fon, a nossa eterna perpétua, né? Uma atriz renomadíssima, que, na minha visão, ali foi desrespeitada por aquele roteiro mal feito, por um roteiro, uma história porca. A história do filme é ruim. E eu vou dizer, tenho muitas críticas ao bolsonarismo. Acho que eles enxergam coisas aonde não existe, evidentemente, mas eu vou dizer, na minha opinião, sim, eu concordo. Este filme tem, sim, incitação para a pedofilia. Esta é a minha visão. Eu, como professor, eu não posso dizer que alunos que não têm bom desempenho escolar, né, não possam ser alguém na vida. Pode. Isso é muito comum. Agora, eu não posso incitar que você tem que ser um mau aluno para ser descolado, para você ganhar dinheiro, como é o que o filme dá. Até porque ninguém estuda para ganhar dinheiro.
A gente estuda para ter uma formação de vida, para que essa formação nos ajude enquanto profissionais, enquanto homens e mulheres. O que eu vi ali foi incitação à indisciplina, foi a incitação de coisas, vamos dizer, nojentas, tá? Que é normal até essa questão da sexualidade, principalmente entre os meninos, né? Dessa coisa da masturbação, que poderia até brincar com isso. Eu acho que até legal, mas não foi o que eu vi. O que eu vi foi, sim, uma incitação erotizante, né? Não é um filme para crianças, é um filme que tem crianças, mas que não tem um conteúdo para crianças, que chama crianças, mas que, a meu ver, tem sim um caráter pornográfico e tem sim o caráter sim de pedofilia. Para mim é bem claro. Eu não me lembro direito da história em si, porque o filme é tão ruim que eu não gravei, mas há uma cena com um ator, eu não me lembro agora qual o nome do ator, mas assim, ainda fica nas entrelinhas, você vendo o filme, que ali o cara meio que cobra favores sexuais de crianças. E isso é, para mim, pavoroso. E naquela época, ninguém falou nada. Eu fiquei profundamente chocado, fiz textos nas redes sociais, e ninguém comentou nada. Ninguém comentou nada. Agora veio à tona essa história de novo. E realmente, para mim, o filme tem isso. Tá? Eu não discordo dessa classificação com relação aí feita aí pelo pessoal aí do Ministério da Justiça, né? pela equipe aí do governo Bolsonaro. Nesse sentido, e olha que eu sou crítico ao Bolsonaro, mas infelizmente eu acho que ali não tem muita alternativa. Infelizmente, eles estão certos. Eu gostaria de dizer, olha, estão errado, não tem nada, não tem coisas. Se você ver o filme, você vai ver coisas pavorosas. E, claro, com atuações, né, maravilhosas do Moacir Franco, né, do nosso querido, né, Kiko, né, o Carlos Lagran, né? Então, assim, ainda salva-se alguma coisa. Mas a história é ruim, o elenco não é bom também, tirando essas personagens, né, esses grandes atores. Achei, inclusive, muito fraco a atuação, na minha opinião, né? A atuação do elenco infantil ali, achei um pouco fraco, tá? Não achei bons atores. E o Danilo Gentili fez um papel ridículo, patético, né? Patético. A história em si é ruim. Agora, vejam bem, meus caros, a gente precisa dizer uma coisa. Para aqueles que defendem, ainda defendem, porque eu vi isso, uso de ivermectina, que atacam vacinas e dizem que tem que ter liberdade de expressão para estes, porque, afinal de contas, nós somos um país democrático, defender a censura, para mim, é um pouco demais. Eu acho que deveria ter restrições. Isso sim. Mesmo depois de alguns anos, poderíamos, se realmente tivesse um governo saudável, pegar este filme, fazer uma discussão e dizer, olha aqui, ó, por isso, fazer restrições. Censura, eu acho que demais, apesar de ser uma obra muito ruim. Mas como a gente, né, defende a liberdade de expressão e tudo mais. Agora, por outro lado, tem uma responsabilidade de quem fez o filme. O senhor Danilo Gentili tem uma responsabilidade editorial, sim, e esse filme é muito ruim. E essas coisas o senhor Danilo Gentili tem que responder, sim. Está certo com se cobrar. Então, assim, é uma faca de dois gumes, mas há uma questão importante a ser dita. Para aqueles que não defendem, por exemplo, que haja travas nas ações de fake news, por exemplo, do Bolsonaro, esses também não podem reclamar muito quando tem alguma coisa que não lhes agrada e que sugere, inclusive, as travas dentro do processo democrático. Porque para bolsonaristas e para petistas, a democracia ela só serve para suas conveniências. Quando não lhes atende seus desejos, então elas não servem. No Estado democrático existe liberdade de expressão. Agora, a liberdade de expressão ela tem que vir com responsabilidade editorial.
Você tem que arcar com as suas consequências quando você emite uma coisa que não é agradável para a sociedade ou que é algo que prejudica ela. Portanto, eu vejo como uma questão também a ser analisada. Infelizmente, essa proibição vai incentivar que as pessoas assistam um filme ruim, não uma obra boa. Porque se fosse uma obra realmente interessante, seria até muito bom, seria bom, tá vendo um filme nacional, uma produção nossa, vamos valorizar o nosso cinema nacional. Eu valorizo, mas quando também a produção é boa. Como eu disse, o roteiro é ruim, a história é ruim, tem coisas de muito mau gosto ali, e acima de tudo, me parece sim que tem sim incitação à pedofilia, tem desrespeito com uma atriz consagrada como Joana Fon, em que numa das cenas, mais ou menos essa cena, tem um menino lá imaginando que vai botar a mão nos seios da Joana Fon, e aí ele diz assim, essas tetas murchas, uma coisa assim. É um termo assim chulo, tá? Uma coisa nojenta, um desrespeito com uma atriz do gabarito de Joana Fon, né? Mostra esse tipo de situação assim pavorosa. Isso tem esse filme que eu vi. E eu vi muita coisa errada. Então, enfim, é essa a minha opinião. Um bom domingo para todos nós, uma boa semana, e é isso.